Você já reparou que Stranger Things e o ambiente de trabalho têm algo em comum? Às vezes tá tudo tranquilo e de repente, do nada, BUM! Aparece um monstro do Upside Down. Uma urgência que ontem não existia, mas que agora virou sua responsabilidade. E o pior, você nem abriu o portal. Peraí. Oh my God. Um mentor uma vez me disse uma frase que mudou completamente a minha forma de enxergar o ambiente de trabalho, né? Ele disse que urgência mesmo é só saúde. E ele ainda fez algumas observações sobre isso, porque em teoria depende, né? Mas assim, só pra gente continuar aqui, urgência é só saúde. E o resto? O que seria então? Falta de planejamento que vira muitas vezes um Demogorgon no colo dos outros. E assim, no trabalho, de forma geral, muitas vezes parece que tem um Vecna que fica criando problemas, crises invisíveis pra gente ficar resolvendo toda hora. E sendo que muitas dessas coisas nem sempre é nossa responsabilidade, mas mesmo assim a gente tem que ir lá e resolver. Eu não sei se você já passou por essa situação. Você tá em casa, descansando, relaxando, e aí de repente seu celular começa a apitar, chega uma mensagem do trabalho. Ei, consegue ver isso aqui pra mim rapidinho? Eu preciso disso aqui, ou faz uma pergunta, alguma coisa. E assim, no seu horário de descanso, em teoria, você não estaria trabalhando naquele momento. Resolve isso aqui rapidinho, por favor. Rapidinho pra quem? Pra quem criou esse portal? Ou pra quem tem que lutar contra o Demogorgon, mesmo sem estar no turno? Assim como em Stranger Things, essas crises que acontecem no trabalho, elas não surgem do nada. Sempre tem um ponto fraco, uma brecha, uma falta de gestão ali que infelizmente abre espaço para que esse tipo de coisa aconteça. E quando essa coisa não é resolvida, acaba infelizmente virando um monstro. E aí a gente tem que resolver esse monstro. E a reflexão que eu quero continuar trazendo para vocês aqui é trazer a consciência de que isso realmente é algo que acontece, mas apesar disso ser algo que acontece, não é pra gente normalizar. Eu quero trazer aqui reflexões que vão te ajudar a lidar melhor com essas questões. Porque é importante você não deixar que isso seja algo comum. Nem tudo que acontece só porque acontece muitas vezes, não significa que isso é uma coisa comum, sabe? Tem até uma frase sobre isso que... Quando eu lembrar, eu falo, ou então eu coloco aqui pra vocês. Mas que, enfim, fala muito, resume muito o que eu tô tentando trazer aqui. Só porque algo se tornou comum, não quer dizer que seja normal. E assim, não importa o lugar onde você trabalha, mas especialmente se você é CLT, às vezes é injusto, né? Você fazer alguma coisa que não tá no seu horário de trabalho pra você resolver, ou enfim, você faz coisas que não te cabem naquele momento. Isso é injusto, eu sei, mas você faz mesmo assim. É uma coisa que a gente tem que fazer. É uma coisa que a gente tem que fazer. Não porque é nossa culpa, mas porque nós somos profissionais. Muitas coisas aconteceram comigo e assim, eu não deveria fazer aquilo, mas eu fiz por quê? Não por conta de pessoas, mas porque eu faço o meu trabalho. Se você for uma pessoa de excelência, igual eu sei que você é, com certeza você faz muito bem o seu trabalho, você vai entender o que eu tô dizendo. A gente faz muitas vezes porque a gente quer demonstrar uma excelência. E na minha vida, um lema que eu levo comigo é: faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então eu dou o meu melhor em tudo. Mas o que eu tô trazendo aqui é a questão do equilíbrio. Tem momentos que é demais se você não colocar limites. Uma vez ou outra, a gente tem que ser flexível também na vida, né, pessoal? Flexibilidade é importante. Mas a partir do momento que isso te desgasta, te deixa com ansiedade, deixa nervoso, então é algo para você poder verificar, né? Eu mesma já tive situações, conforme eu já falei, que eu precisei mesmo fazer coisas a mais, coisas que não estavam na minha alçada, mas eu fiz com gratidão, sem esperar nada em troca, porque, mais uma vez, principalmente se você for CLT, tem que fazer sem esperar nada em troca mesmo. Apenas Deus que tiver em secreto te recompensará. Ai, eu tô rindo de nervoso. Quem me vê assim não sabe o quanto que eu já chorei por essa questão, às vezes não sabia como resolver emocionalmente, como conversar, como dizer não, como colocar limites.
mas hoje eu sou uma nova pessoa e estou aqui para poder compartilhar essas dicas de ouro com vocês. Então, vamos dar continuidade. Abrindo parênteses, eu não sou contra nem a favor, tá bom, gente? De CLT, nem a questão do empreendedorismo. Eu tenho uma questão pra mim sobre isso, uma visão pra mim. Mas sempre quando eu vou conversar com as pessoas sobre isso, eu só falo dos fatos. Não é aquela questão é melhor ou pior. A gente olha os fatos e aí você tem que decidir o que se encaixa na sua vida, e se isso faz sentido pra você agora ou no futuro, ou se é uma questão momentânea. Eu acho que a vida é assim, a vida é uma questão de entender onde você tá bom? Eu tô só compartilhando com vocês porque é a minha experiência. Então, se faz sentido pra você, continue aqui comigo. Então, recapitulando, mesmo que uma situação não seja nossa urgência, mas por estarmos naquela situação, naquele ambiente de trabalho, ou até naquela posição, às vezes você é um encarregado, um gerente, um coordenador, então às vezes por você estar naquela posição, é você mesmo que tem que resolver aquilo. Não tem jeito naquele momento, então você vai ter que abrir uma exceção e resolver. Mas não é para normalizar. Tem alguns pontos que eu preciso que você entenda nesse vídeo. Responder a uma urgência não significa que você é responsável pelo caos alheio. Responder a uma urgência de repente não significa que o seu descanso ele tenha menos valor, né, do que a pressa do outro. É aquela questão. Como vamos lidar com a situação? Não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, faça um cocô, mas podemos impedir que o passarinho crie um ninho. Então é essa a questão. Como vamos ser aquelas pessoas que resolvem os conflitos? Porque criança busca culpado, né? Pessoas imaturas querem culpar os outros. E realmente, muitas vezes a culpa não é nossa. Mas e aí? O problema tá lá, a situação tá lá. Como você vai resolver? E aí, o link que eu faço com Stranger Things é que as pessoas, né, na série, elas precisavam, oh my god, meu português. Precisaram, né? Sorry. Elas precisaram aprender a fechar os portais. Alguns portais por exemplo, nem era o fulaninho lá do Stranger Things que abriu, mas ele foi lá e junto com a galera, e aconteceu. Eles tiveram que aprender a fechar alguns portais, a lidar com as coisas que estavam acontecendo na série, os problemas, os monsters, mundo invertido, todo aquele caos, toda aquela confusão, eles tiveram que saber como lidar. E aí, enfim, pra gente hoje, nesse ambiente de trabalho, a gente tem que aprender a fechar o portal da falta de limite. Tem que aprender a fechar o portal que te deixa com ansiedade, que deixam que as pessoas montem em você, porque você é a pessoa boazinha que faz tudo na hora que eles bem entenderem. Não é assim que a moda toca, né? E, por favor, gente, para colocar limites, a gente não precisa ser rude com os outros. Você pode colocar limites e ainda ser uma pessoa educada, uma pessoa elegante. Colocar limites não é sinônimo de falta de educação, tá bom? Eu acho que é aí que muitas pessoas confundem. Eu sei que principalmente o público CLT tem muito ódio, muita raiva, porque realmente eu entendo vocês. Eu também sou CLT. Então tem coisas que realmente tira a gente do sério. Mas, mais uma vez, a gente tem que assumir a responsabilidade e lidar com a situação da melhor maneira possível. E é possível. Me siga para você continuar tendo mais dicas para você lidar com isso também, que eu quero fazer outros vídeos contando, né, as minhas histórias, como que eu lido com algumas questões, porque eu tenho certeza que se eu venci, é para mim primeiramente, mas eu também posso transbordar na sua vida. Então, fechar o portal significa estabelecer limite. Significa você dizer, eu ajudo hoje, mas olha, isso não é um procedimento padrão. Meu dia off é meu dia off. O meu tempo pessoal não é backup de falta de gestão, falta de planejamento, né? Porque, mais uma vez, como meu mentor, ele falou pra mim uma vez, urgente mesmo seria saúde. Coisas assim urgentes. Coisas em relação ao clima, ao tempo, coisas que a gente não consegue prever. E até essas coisas, olhe lá. Mas só pra gente poder alinhar aqui, esse tipo de coisa é urgente. O que costuma sempre ser urgente, na verdade não é urgência, é só falta mesmo de se atentar aos detalhes. Então, se você é um funcionário da CLT, o que eu digo pra você, pra já ir finalizando esse vídeo, é se acalme, tente sempre conversar, mas se tiver um pepino pra resolver, resolva primeiro, porque não adianta você
querer conversar no momento que não dá pra conversar. Você tem que ter a noção de que existem momentos pra cada situação. E se você é um gestor, se você é um patrão, um chefe, entenda que é importante você analisar os sistemas da sua empresa, ver o que está acontecendo para que essas coisinhas não se tornem rotina, né? Coisas para resolver em cima da hora, precisar mover pessoas no horário que elas não estão disponíveis para trabalhar. Então, é uma questão mais da gestão mesmo, observar esses pontos para alinhar. É importante que, para que o ambiente de trabalho seja tranquilo, que todas as partes sejam alinhadas, né? Não existe uma parte melhor do que a outra, todas são importantes. Então, é possível a gente não ter tantas urgências, sabe? Que acabam causando muito estresse, não só para uma pessoa, às vezes para um setor inteiro. Enfim, se a gente conseguir evitar esse tipo de coisa no ambiente de trabalho, vai ser ótimo, né? Então, fica aí a reflexão, tá? Esse vídeo é muito legal, tanto para quem é funcionário, para quem também é patrão. Então, reflitam. Abrindo parênteses também, tanto para agora falamos em especial para quem é patrão, porque a gente também tem essa crença, né? A gente digo as pessoas de forma geral de que a vida de patrão, de chefe é uma maravilha, né? E não é, gente. Eu acompanho de perto algumas coisas e eu percebo que é muito desafiador também. Então, até para estabelecer limite, a gente tem que pensar no outro também. Essa questão de que pro outro também é difícil, que a gente está lidando com seres humanos, sabe? E que não fiquem bravos, tá bom, gente? Mas ser chefe, ser patrão também tem suas coisas difíceis. Se você não sabe, se você critica muito, é porque você nunca viveu isso, você não sabe, por isso que você fala, né? Mas, enfim, a gente também tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, tá bom? E você que é patrão também precisa estabelecer limites, porque senão acontece o contrário também. Seus funcionários, eles vão acabar te deixando sobrecarregados, porque você, que é o chefe, o patrão, não estabelece limites saudáveis. Então, isso é para todo mundo, tá bom, gente? É uma coisa da vida mesmo, todo mundo tem que se atentar a esses detalhes. Então, da próxima vez que surgiu uma emergência, assim, que caiu do céu, lembre-se de que nem todo Demogorgon é seu para lutar. Seu descanso é sagrado e urgente mesmo é só saúde. Que passar disso geralmente é falta de planejamento mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, quero que você coloque nos comentários a seguinte frase: eu fecho os meus portais. Lembre-se também de compartilhar com aquele amigo seu de trabalho, aquela amiga de trabalho que está sobrecarregada, que faz muitas coisas, tudo é urgente, que você sente que precisa rever os sistemas para fluir melhor. Envia para essa pessoa, tenho certeza que vai ser muito útil, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para continuar recebendo mais vídeos como esse. E gratidão por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.